Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Nobile, psicólogo, terapeuta, um estudioso do comportamento humano. E você está na segunda parte do sétimo vídeo, onde nós estamos falando sobre a comunicação. Se você caiu neste vídeo aqui, aquilo que eu sempre oriento, existem outros 7 para trás, né? Que inclusive o 7 é parte um. Então, eu sugiro que não assista esse vídeo se você caiu nele pela primeira vez, tá? Então, se o YouTube te entregou esse aqui como primeiro, não assista esse, assista ou a primeira parte desse vídeo, que é o 7 parte um, ou vai lá para o primeiro vídeo e pega o conhecimento por inteiro, tá bom? Bom, não preciso nem falar, compartilha se gostar, curte se gostar, se inscreve no canal ou aciona o sininho para receber notificação, tá bom? Bom, vamos lá. O vídeo anterior, que é a parte um deste tema sobre comunicação, eu terminava dizendo que nós precisamos ter muito cuidado, porque nem sempre a forma como nós nos apresentamos para as pessoas podem de verdade entender como sendo eu de fato. É aquilo que eu falava, a difícil arte do relacionamento, tá? E a comunicação, eu dizia no vídeo um, que é um problema porque ela é responsável por 60% de um bom relacionamento ou de um mau relacionamento. Então, se nós erramos na comunicação, nós temos grandes dificuldades no relacionamento. Bom, agora, veja, eu expliquei para vocês em vídeos anteriores que cada um de nós tem um desenvolvimento diferente. Então, homens têm desenvolvimento diferente de mulheres e não só isso. Nós, seres humanos, nós temos uma formação, uma educação, um desenvolvimento diferente. E isso vai nos fazer pessoas totalmente diferentes uma das outras, tá? Então, muitas vezes nós temos comportamentos, nós temos atitudes que nem sempre será compreendido de forma clara pela outra pessoa, né? Então, lembre-se, a base da comunicação, o emissor emite uma mensagem, o receptor recebe essa mensagem. Só que, para que ele possa entender essa mensagem, ele precisa compreender aquilo que a gente chama de signo-sinal. Ele precisa decodificar esse signo-sinal, essa mensagem. Senão, não vai haver uma comunicação. Ou pelo menos, ela pode ficar comprometida, ela pode ser compreendida parcialmente, e isso pode trazer uma série de prejuízos, tá? Nós falamos então também que a comunicação pressupõe uma comunicação verbal, uma comunicação corporal, né, através dos nossos comportamentos, dos nossos gestos. Esses gestos, eles, para uma determinada cultura, ele pode ser entendido facilmente, para uma outra cultura ele pode não ser compreendido facilmente. Esses gestos podem ser aceitos por uma cultura, podem não ser aceitos por outra cultura. E lá no vídeo 1 eu dei uma interpretação mais de diferenças, por exemplo, de países. Mas no mesmo país, nós temos várias regiões dentro de um país. E um determinado gesto, uma determinada fala, ela pode fazer sentido em um local e fazer um outro sentido totalmente diferente num outro local, ou às vezes nem é compreendido em determinado local. Bom, agora, nos relacionamentos, a base, como eu disse, é uma comunicação. E o que a gente percebe, sobretudo nos relacionamentos conjugais, tá? Nos relacionamentos a dois, nós percebemos que se a comunicação não for eficiente, se a comunicação não for eficaz, ela trará uma série de prejuízos para as pessoas. As pessoas terão muita dificuldade. Então, é aquilo que eu estava dizendo. Muitas das pessoas que você conheceu, né, das suas paqueras,
dos seus namoricos, dos seus ficantes, né? Esses ficantes não ficaram para sempre, por quê? Porque muito provavelmente, claro, tem uma outra questão aí por trás, mas um dos fatores que pode ter contribuído para que esse relacionamento não tivesse avançado, a questão da comunicação, né? Então, coisas que você falou, coisas que você fez, que não agradaram a outra pessoa. Agora, é claro que nós também temos aí a questão da afinidade, tudo, etc. Mas até a própria afinidade, você vai ver que ela tem a ver com a comunicação. A comunicação ela é responsável também por essa questão. E a pergunta que se faz agora é: como, Fernando, ter um bom relacionamento, uma boa comunicação neste relacionamento? Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você escuta e interpreta. A forma como eu falo não necessariamente é a forma como você interpreta. Eu sou descendente, eu tenho descendência, né, espanhola, eu tenho descendência portuguesa e eu tenho um germezinho aí no italiano. Então, você imagina, né? A soma dessas três, o que que não dá em termos de herança genética, herança celular. Eu sou uma pessoa muito expansiva e eu me comunico de forma gestual e eu tenho um timbre de voz um pouco alto, tá? Tanto que quem está do meu lado às vezes fala um pouquinho mais baixo. É o meu jeito. Eu acabei tendo esse modelo, eu acabei me fazendo assim, vamos assim dizer, mas é claro, mudei muito, né? Eu falo que nada como um processo terapêutico, né? Nada como terapia para nos ajudar a ir corrigindo coisas que muitas vezes estão desajustadas no meio. Então, às vezes, quando eu começo a falar, eu me empolgo e aí eu começo a falar alto e a forma como às vezes eu falo soa meio enérgico, soa meio impositivo para as pessoas, né? E não é nada disso. Eu não estou querendo me impor, não estou sendo enérgico, mas é que o meu timbre de voz, a minha forma de expressar, o meu jeito de falar, muitas vezes dá uma interpretação que não era nada disso que eu queria transmitir. Só que a forma como eu faço, a forma como eu pronuncio, a forma como eu me comunico é que dá essa interpretação errônea. Eu me policio demais, tá? Quem me conhece mais no pessoal sabe disso. E eu não tenho vergonha nenhuma e receio nenhum de falar isso para você. E até bom, porque você que de repente convive comigo, ou que me encontra com mais facilidade, né? Sobretudo quem mora na mesma cidade que eu estou e convive comigo, fique sabendo, eu sou meio expansivo mesmo. Eu, às vezes, falo de uma forma que as pessoas acham que eu estou bravo, acham que eu estou enérgico, eu que eu sou soberbo, ou que eu... E não é nada disso, mas é a minha forma de falar, é o meu jeito, né? Eu sei que isso traz uma série de problemas, eu sei que isso dá interpretações errôneas a meu respeito. E, infelizmente, eu tento trabalhar isso, mas tem hora que é mais forte do que eu e eu derrapo. E eu falo que a maioria de nós tem algumas falhas, né? E talvez essa seja a minha. E isso, às vezes, me traz alguns malefícios. Mas melhorei muito, ainda bem, né? Então, você que está mais perto de mim pode ser o meu ajudante, tá? Você pode me ajudar nesse momento. Mas por que que eu estou usando eu como exemplo? Poderia usar outras pessoas, mas eu prefiro usar eu como exemplo para você entender que a forma como você fala pode trazer benefícios para a relação, como pode trazer malefícios para a relação. Então, hoje se faz muito necessário, sobretudo, uma comunicação que a gente chama de uma comunicação empática.
uma comunicação que vai ao encontro do outro, uma comunicação que seja o mais assertiva possível em relação ao outro. Tem muitas pessoas que não têm paciência, tem muitas pessoas que têm o famoso estupim curto. E para a comunicação, isso de nada ajuda, isso de nada acrescenta. Muito pelo contrário, não agrega, desagrega. Para que uma comunicação seja eficiente, para que uma comunicação seja de verdade sadia, vamos assim dizer, eu preciso treinar o que nós chamamos em psicologia de escuta ativa. Escuta ativa. E o que é essa escuta ativa? Essa escuta ativa é aquela escuta onde você sente o que o outro está falando, sente o que o outro está comunicando, percebe o que está envolvido nesta comunicação. Você de verdade está muito aí para o outro. Você realmente enxerga, você percebe o outro. Em constelação familiar, tem uma frase sistêmica que a gente usa muito quando a gente está constelando. E a gente diz assim: eu te vejo, eu percebo você, eu vejo você. É isso uma comunicação ativa. Isso é uma comunicação, vamos assim dizer, empática. A comunicação empática é quando eu percebo o outro, é quando eu vejo o outro, é quando eu escuto o outro. Escutar o outro não significa compreender a comunicação dele, né? Então eu digo assim, por favor, vá para mim no supermercado. E se eu pedir para a pessoa repetir, ela vai dizer assim, por favor, vá para mim no supermercado. Ou seja, ele compreendeu o que eu pedi. Mas perceber o outro, escutar o outro, não é simplesmente escutar o que ele disse. É ver o que está por trás disso. Imagine um médico que vire para o seu paciente e diga assim, digamos que esse paciente é fumante. E o médico diz para ele assim, você precisa parar de fumar. Quando é que eu sei que a pessoa escutou o médico? Quando ela parou de fumar. Quando ela não fuma mais. Ou ela fumava, por exemplo, uma cartela de cigarro, agora ela fuma meia. Ou uma cartela de cigarro dava para um dia, agora uma cartela está dando para 2, está dando para 3, está dando para 4. Isso é a escuta. Escutar o outro não é ouvir o que ele está te dizendo, mas é aplicar aquilo que ele está te dizendo. Quando eu digo que num relacionamento eu preciso escutar o outro, eu preciso praticar aquilo que o outro está me falando. Então, no relacionamento a dois, no relacionamento conjugal, quando é que eu ouço o meu parceiro ou a minha parceira? Quando eu faço exatamente aquilo que ele está pedindo. Quando eu ajo da forma como ele está pedindo para eu agir. Quando eu executo aquilo que ele está pedindo para eu executar. Só que às vezes a fala dele é uma fala metafórica, né? Então, em consultório, a gente ouve muito, né? O meu esposo, a minha esposa, meu companheiro, minha companheira não me escuta, não me ouve. O que essa pessoa está dizendo para mim? Que o outro, o companheiro, a companheira, não está fazendo aquilo que ela gostaria que ele fizesse. Agora, quando eu escuto o outro, ou seja, eu vou fazer o que ele quer que eu faça. A pergunta é:
aquilo que ele quer que eu faça, eu quero fazer? Aquilo que o outro quer que eu faça, eu quero fazer? Relacionamento pressupõe sempre duas coisas, né? Dois objetos, duas pessoas, né? Que nós estamos falando do relacionamento humano. Então, relacionamento pressupõe duas pessoas ou mais. Vamos trabalhar com essa hipótese. Duas pessoas ou mais. Mas no caso de um casal, por exemplo, nós estamos falando de duas pessoas. Um quer que a coisa seja feita de tal forma. O outro quer que a coisa seja feita de outra forma. Ou um acha que assim tá bom, o outro acha que não tá bom. Então, concorda comigo que num relacionamento vai haver conflitos. E os conflitos têm a ver com a forma como nós agimos nas diversas situações. Na comunicação, quando um quer uma coisa e o outro quer outra, como é que eu resolvo esse conflito? A primeira dica foi ter uma escuta ativa, ter uma escuta empática. Tá, eu tenho uma escuta empática. Eu entendo o que o outro está dizendo. Só que o que o outro está dizendo, o que o outro está me comunicando, não é algo que eu queira. Não é algo que me satisfaça. Não é algo que vai me deixar feliz, que vai me agregar. Então, na escuta empática, na escuta ativa, precisa existir também o que nós chamamos de diálogo. Diálogo, pessoal, é diferente de comunicação. Desculpa, de discussão. Diálogo é diferente de discussão. Tem pessoas que querem entender que isso é a mesma coisa, e não é. Quando um casal, né, chega para mim em processo terapêutico, ou pelo menos um deles chega para mim no processo terapêutico, e diz que chama o outro para ter a tal da DR, eu já penso no meu interior, isso não vai prestar. Porque DR normalmente significa discutir a relação. E na discussão, a gente sempre tenta impor ponto de vista. Impor ponto de vista. Lembra lá da interpretação da realidade? A realidade que você vê, só você vê. Impor essa forma de ver para o outro, me desculpa, ela é errada. Não tem sentido. Então, numa DR, como eu quero impor o meu ponto de vista, por que não vai prestar? Por que não vai funcionar? Porque eu não estou ouvindo o outro. Eu estou só falando, 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 falando. É aquilo que eu falo para muitos casais, né? Nós precisamos usar mais aquilo que nós temos em duplicidade, ou em plural, que são os ouvidos, e usar menos aquilo que nós temos em singular, boca. Então nós precisamos ouvir mais, falar menos. E às vezes nem precisamos falar, basta nós só ouvirmos. Por isso que muitas vezes na psicologia, nas terapias, nós mais ouvimos do que falamos. Porque só da pessoa verbalizar aquilo que está no mundo interno dela já é terapêutico, já é muito bom. Mas tem pessoas que precisam também ser orientadas. Mas isso a gente falou lá na série Terapias, que se você não assistiu, assista. Então, quando um casal tem uma DR, normalmente, nem sempre há uma construção e nem sempre há uma comunicação. Agora, existe uma DR que é positiva. Essa DR que a maioria fala não é porque é discutir a relação. Agora, tem uma que eu acho perfeita e é a salvadora da pátria.
e que poucas pessoas têm contato com ela, que é a DR, não de discussão, mas de diálogo. A DR, diálogo da relação, essa é perfeita. Essa é excelente. Por quê? Porque nessa eu ouço o que o outro está me dizendo. Eu ouço a crítica. Eu ouço o choro do outro, o sofrimento do outro, a queixa do outro. E aí eu tenho condições, dentro das minhas condições, de melhorar. Quer ver um exemplo de uma comunicação empática, de uma comunicação ativa? Uma mulher chega em casa e pega o marido deitado no sofá, assistindo televisão, futebol, por exemplo. A mulher saiu para fazer atividades, para, não sei, fazer supermercado, porque tem homem que odeia ir com a mulher fazer supermercado, não tem paciência. Ou a mulher saiu para fazer algumas compras e tem homens que não tem pique para isso, tá? E isso foi numa tarde. E aí quando ela chega, ela encontra aquela cena, né? Vê o homem lá deitado no sofá, assistindo futebol, por exemplo. E digamos que ela vai à cozinha tomar um copo d'água e vê toda a louça do almoço ainda lá jogada na pia suja. Mas que depressa, ou ela vai até a sala, ou de lá mesmo ela já vira e fala: pô, não lavou a louça, olha essa pia cheia de coisa. Eu saí para fazer compra no mercado, ou eu saí para fazer compra, e você fica aí deitado igual um bonachão. Pô, não colabora, não ajuda, não tem jeito, não sei o quê, papai. E começa a falar e soltar a verborragia. E aí esse homem, o que ele faz? Ele simplesmente escuta. Muitas vezes ele ignora ou até retruca de lá. Pô, eu vou lavar depois, você não tá vendo que eu tô assistindo meu futebol, que não sei o quê, papapá, papapá. E aí começa uma discussão entre os dois. E muitas das discussões de casais nasceram dessa situação. Se não essa, pelo menos uma parecida. Então, você acha que aí houve uma comunicação? Até houve, mas houve aquilo que nós chamamos de uma comunicação violenta. O casal se violou, se violentou, porque um agrediu o outro verbalmente, né? Não quis falar palavrões aqui, etc, para não, de repente, não vir ser censurado pelo YouTube. Mas digamos que eu poderia explorar mais essa discussão, né? Ou então, o homem levanta mais cedo, vai no banheiro, escovar os dentes, sai, a mulher entra depois. E a mulher chega lá e encontra a pia com resto de creme dental na pia, a toalha colocada de qualquer jeito, enfim. E aí a mulher começa, pô, mas olha que porco, não sei o quê, papapá. E começa a falar aquele monte de coisa na cabeça do cara. E o cara também já, de repente, levantou com a perna esquerda naquele dia, né? Daquele ditado que levantou com a perna esquerda ou com a perna direita, dependendo a região que você tá. E aí começa também aquela discussão. Então, nesse caso aí, nós temos uma comunicação não eficiente e uma comunicação que vai denigrindo a relação do casal, que vai denigrindo a relação a dois. Agora, imagine a mesma cena. O homem está deitado no sofá assistindo o seu jogo e a mulher chega, por exemplo, da compra no supermercado, que ele não tem paciência de ir com ela fazer. Ela vai até a cozinha para tomar uma água e encontra toda a louça do almoço suja lá em cima da pia. Esta mulher toma a sua água, vem até a sala, pede, por exemplo, um espacinho para sentar no sofá, ou senta do lado, espera se esse jogo estiver acontecendo e percebe que o marido não vai
dá muita atenção para ela, espera entrar no intervalo até acabar o jogo e vira para esse marido e diz assim: querido, você trabalha a semana toda, eu trabalho a semana toda. Ir no supermercado, para mim, além de ser necessário, é uma forma de eu relaxar. Eu gosto de andar pelos corredores do supermercado. Tem muita gente que gosta, né? Muita gente que sente prazer em passear, por exemplo, em shopping, né? Ou até andar nas ruas do centro de cidade quando é comercial. Para mim, ir ao supermercado é tranquilo, é gostoso, não é difícil para mim. Eu sei que você também precisa do seu momento de lazer, do seu momento de tranquilidade. Mas veja, eu fui até o supermercado fazer a compra que era necessário. Eu preparei o almoço, nós almoçamos. Você até me ajudou a recolher a louça e pôr na pia, mas a louça ainda está lá. Será que seria possível para você lavar a louça agora que acabou o jogo, ou assim que acabar o jogo? Eu sei que você está cansado da semana, eu também estou, mas eu acho que a gente precisa se ajudar. Eu acho que nós dois temos que ter todo momento de descanso possível. Mas também eu acho que a gente precisa se ajudar, a gente precisa dividir as tarefas, né? Então, eu com muito carinho cozinhei, nós almoçamos, tivemos um almoço gostoso. Você está aí assistindo o seu joguinho, que legal, tomara que o seu time ganhe, se não acabou ainda, né? Ou tomara que seu time foi campeão, ou infelizmente seu time hoje não ganhou, mas seria possível você lavar a louça? Porque aí a gente se ajuda, né? E enquanto você lava a louça, eu guardo as compras, né? Ou então, enquanto você lava a louça, por exemplo, eu tomo um banho, ou coisa parecida. O diálogo, concorda comigo que mudou totalmente de tom? Aquele diálogo que foi agressivo no começo, ele tomou uma outra proporção. E aí, talvez você já está ouvindo eu falar isso e já está pensando assim: ah, bom, mas isso daí funciona, Fernando, se for um casamento de um ano no máximo. Porque eu que já estou casado há 10, há 15, há 20, há 30 anos, me desculpa, esse tipo de diálogo aí, sem a mínima chance de ocorrer. E aí eu pergunto para você, como é que tá teu relacionamento? Como é que tá a tua vida dois? Você tá mais nos embates ou você ainda tá na lua de mel? E eu garanto para você que se você tá há mais de 10 anos, há mais de 15 anos casado, e você tá tendo o comportamento primeiro, a primeira cena que eu apresentei, eu garanto que vocês dois estão machucados na relação. Mas eu te garanto também que se você e o seu companheiro ou companheira estiver tendo a segunda forma de ação que eu estou te propondo, que é essa comunicação mais empática, o teu casamento está muito mais tranquilo, o teu casamento está muito mais gostoso. Por quê? Porque vocês não se machucam, porque vocês não se agridem, porque vocês têm o que nós chamamos de uma comunicação não violenta. Está muito em moda atualmente. A comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Essa comunicação empática. Essa comunicação mais afetiva. É aquela comunicação que eu entendo o outro. Eu me ponho muitas vezes no lugar do outro. Eu sinto como o outro se sentiria. Mas eu também exponho os meus sentimentos. Eu exponho a minha visão da coisa, assim como eu ouço a visão sobre a coisa do outro. Percebe como é diferente? Então, quando os casais estão se degladiando, quando os casais estão se estranhando, né? Sabe aquela coisa assim que muitos falam para você? Ah, os primeiros anos de casamento é uma bênção. Depois o casamento cai na rotina. E aí parece que é cada um para si. E aí deixa de ser um casamento
para ser um ajuntamento. Já parou para pensar nessa diferença? Casamento de ajuntamento. Casamento pressupõe casar, pressupõe junção, pressupõe compreensão, pressupõe um pacto, pressupõe uma cumplicidade. Ajuntamento é apenas um monte de pessoas junto, ou é duas pessoas juntas. Ajuntamento a gente tem quando a gente mora em república, quando a gente mora em pensão. Ajuntamento a gente tem, por exemplo, num ponto de ônibus, dentro de um ônibus, dentro de um avião. Isso é um ajuntamento. É um monte de pessoas junto que não tem vínculo. Porque chegou no seu destino, cada um vai para o seu canto e pronto, acabou. Casamento não tem isso. Casamento não é eu e o outro. Somos nós. Não é eu e o outro. Somos nós. Tudo que é feito num casamento, numa relação a dois, é para que os dois compartilhem. Compartilhem. É aquilo que eu disse para você no começo da primeira parte desse tema. Vamos fazer uma troca? Eu te passo o conteúdo, você simplesmente só compartilha, só dá like, só comenta, só se inscreve. Isso é compartilhamento. Então, você tem uma escolha aí no seu relacionamento. Ou você continua se degladiando, e aí você continua sendo explosivo nas suas falas, na sua comunicação. Mas quanto mais explosivo você for na sua comunicação, menos você vai ser compreendido pelo outro. Porque o outro vai interpretar a sua explosão como raiva. Ele vai acolher e interpretar essa sua fala como algo impositivo. E aí ele, por pirraça, não vai fazer. Por pirraça, ele vai reagir. E aí nós vamos tendo essa quebra nos relacionamentos. Por isso que eu disse que a comunicação é a base de um relacionamento. Ela vai fazer com que você tenha um bom ou um mau relacionamento. E aí é você que escolhe, é você que decide. Então, a importância da comunicação num casamento, numa relação, é exatamente se fazer ouvir. A importância é termos uma comunicação empática. Uma comunicação onde eu ouço o que o outro está me dizendo. Que eu compreendo o que o outro está me dizendo. A partir do momento que eu for agressivo, que eu for áspero, eu vou ter uma deficiência na minha comunicação. Vão ocorrer muitos ruídos na minha comunicação. E eu não vou ser ouvido pelo outro. Eu não vou ser compreendido pelo outro. Lembre-se, terapia é vida. Bora viver?